Fala aí, Gabriel, mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui sobre Godzilla Kong, o Novo Império. E eu vou estar aqui um vídeo explicando mais a fundo o porquê eu não tô feliz com esse projeto, o porquê eu sinto que ele vai ser o pior filme do Monsterverse, porque eu não tô com hype pra ele e etc. Eu quero fazer um vídeo explicando melhor os meus pontos. E lembrando que isso não é uma coisa que eu falo que você não deveria gostar. Se você tá feliz com isso, eu fico feliz por você. Eu queria muito estar hypado pra esse filme animado e esperançoso por ele, mas eu não consigo. E se você está, eu acho que é bom. Eu fico feliz por você. Eu espero que o filme ele não flop. Eu espero que ele faça. Espero que sim, ele faça um sucesso. Mas eu sinceramente não quero que o Wingard volte, não como diretor principal. E, enfim, eu vou estar aqui falando sobre minhas opiniões a respeito de tudo do filme. Então, lembrando, se você gosta dele, não tem nada de errado se você gostar dele. Eu queria estar gostando dele, simplesmente não consigo. E se você gosta, eu fico feliz por você. E eu não tô tacando hate no filme, também essa é outra coisa que eu quero já deixar claro. Eu não tô hateando o filme, eu estou fazendo críticas que eu sou um fã de longa data, sou fã de Godzilla há mais de 10 anos. Eu acompanhei todos os projetos da saga de 2014 até aqui. E quando eu digo acompanhei, os trailers, teasers, até o lançamento do filme ou outro, qualquer que seja o projeto. Assisti tudo mais, eu acompanhei desde 2014 pra cá, todos. E eu sou grande fã da saga. E quando acontece uma coisa que eu não gosto, não acho boa, eu acho que é válido criticar para que melhore em projetos futuros. E eu acho que esse filme, infelizmente, está cheio deles. E, enfim, é isso que eu quero comentar aqui hoje. Também quero lembrar, esse vídeo eu vou estar mencionando algumas coisas dos vazamentos. E dos vazamentos reais, não dos vazamentos falsos, vazamentos que a gente sabe que são reais. Mas eu vou tentar evitar dar detalhes sobre isso. Então vou mencionar alguma coisa para quem sabe do que eu tô falando vai entender. E quem não sabe, eu não dou um super spoiler. Mas já fica um aviso que tem possíveis spoilers no vídeo. Nada muito grave, como eu disse, não vou dar de cara o que acontece. Também não vou falar nenhum mega spoiler do filme, só pequenos detalhes mesmo. Mas enfim, dito isso, vamos começar aqui. Primeiro ponto que eu acho que eu deveria comentar é a proposta. Porque, bem, o Monsterverse ele tinha a proposta de ser uma versão, uma visão mais realista, de certa forma, dos monstros clássicos do cinema. Então a gente começa com uma visão bem séria em Godzilla 2014, e depois em Kong a gente continua com uma visão bem séria, ainda se mantendo na pegada realista. Realista assim para os padrões de monstros gigantes, né, que nunca vai ser realista, mas uma visão mais pé no chão, realista entre aspas, enfim, vocês entenderam. Em Godzilla King of the Monsters eles já começam a não exatamente fugir do realismo, mas para uma parte mais mística. Então ele pega culturas diversas, regiões do mundo, e mostra que na verdade eram os monstros. Esse filme também mostra que todos os titãs são racionais, eles são muito inteligentes, como a gente pode ver eles se curvando, coisa do tipo. Mas isso não foge exatamente do realismo. Inclusive, coisa que a gente pode citar em Godzilla King of the Monsters é que a tecnologia desse filme, tipo o Argo, por exemplo, e tudo mais, a tecnologia desse filme, ela foi pensada para como a tecnologia evoluiria se fossem 5 anos onde a tecnologia estaria sendo trabalhada com o intuito de enfrentar monstros. Então, o foco da evolução da tecnologia durante 5 anos seria enfrentar monstros. Onde que a tecnologia chegaria? E eles pensaram nisso para fazer a tecnologia do filme. A gente também pode chegar nos próprios monstros, que eles foram pensados para ser algo majestoso e tudo mais, mas que ainda fossem monstros que você poderia achar fósseis dele e sentisse que eles são reais mesmo, se mantendo um pouco numa base biológica para eles. Então o filme ele
toma mais liberdade com a parte dos monstros, os monstros, mais sim personagens mesmo, do que apenas elementos do filme. Então, mas ainda assim manteve o realismo, a Mothra e Ghidorah são versões mais realistas dos personagens, coisas do tipo. Aí a gente tem o Godzilla vs Kong, que ele extrapola bastante. Ele faz uma releitura da própria Terra Oca que já tinha no Monsterverse, mas ainda assim ele não tinha extrapolado tanto. Ele extrapola muito na tecnologia, mas é mais isso. De resto, não extrapola tanto, até porque a Terra Oca não existe, então eles não tem nada para se basear na forma realista, eles podem criar o que quiser nela. Mas, enfim, o filme ele extrapola um pouco mais, ele ainda se mantém no realismo, e eu acho que é isso o primeiro erro de Godzilla Kong Novo Império. Ele ignora totalmente o realismo, que era a proposta do Monsterverse. E um dos argumentos que eu já vi para isso é a Era Showa também era para ser realista, para ser séria e ficou boba depois, e não exatamente o caso. A gente tem o Godzilla de 54 e ele não tinha a proposta de criar o universo da Era Showa, ele era para ser só um filme e acabou ali. Com o sucesso, fizeram Godzilla Rise Again, num tempo muito rushado, inclusive, para farmar. Mas quando eles realmente foram fazer a série de filmes, realmente foi mais pensado lá em King Kong vs Godzilla, que eles já transformaram e tinha a proposta realmente de ser uma série mais para o público infantil, um foco mais comediante, coisa do tipo. E a própria show muitas vezes não demonstra realmente ser um universo, e foi algo que acabou mais acontecendo do que era realmente cada filme pensado para isso. Os filmes serão pensados de forma mais individual, cada filme. O Monsterverse já a Arashou a gente pode ver, tipo, tinha os próprios filmes. Em um momento eles decidiram que ia ser uma série de filmes e mudaram o tom. Não foi assim que aconteceu com o Monsterverse. E era pra ser uma trilogia do Godzilla, mais séria. Mas aí depois King Kong, já no segundo filme eles decidiram, isso vai ser um universo cinematográfico, mas manteve o tom. A proposta era ser algo mais realista. E não era só a proposta, mas era algo como já estava estabelecido. E o Godzilla Kong Novo Império simplesmente ignora isso. E isso a gente vai também pra coerência, que esse filme ele não parece ter muita. Algo que a gente pode pegar de exemplo é a personalidade do Godzilla, que, bem, nós sabíamos que o Godzilla era um personagem, foi colocado em King of the Monsters e estabelecido dessa forma, um monstro benevolente, um monstro bom. Ele, em Godzilla Dominion, por exemplo, ele enfrenta Scylla e não mata ela. Ele enfrenta Tiamat e não mata ela. A gente tem depois lá o Kong, inclusive, que ele quase mata, mas ele não finaliza o Kong. Então, a gente tem essa parte dele assim. Ele salva o Behemoth, por exemplo, do Homem-Hulk. E, bem, isso talvez não fique assim nesse filme. E é algo que já fica meio... Já é uma descoerência. A gente pode ver outras coisas como o próprio Kong também. Eu acho que a história dele tem um personagem, eu já vou chegar lá, mas enfim. Coerência com o próprio universo, que a gente conversou aqui, né, da tecnologia, que era pensado realmente de forma realista. Você pega esse filme e você pensa que ele é uma continuação de Kong Skull Island, de certa forma. E não encaixa. O filme é incoerente com o que já foi representado no Monsterverse.
Por que o Godzilla vai evoluir pra enfrentar agora esses monstros? Porque ele nunca evoluiu pra enfrentar nenhum outro monstro no passado. Fica. Pode ser que nenhuma explicação para isso no filme também? Pode. Mas fica algo meio sem motivo. Inclusive os monstros. Eu quero falar sobre o vilão Scar King. Isso já é um erro pequeno, que pode não ser um erro, é só uma coisinha que me incomoda. Mas eu acho que ele não é um vilão que se encaixa muito bem pra franquia do Godzilla. Eu acho que se fosse um filme tipo um Kong 2, eu acho que Scar King seria incrível como vilão do filme do Kong. Mas como um vilão do Godzilla parece que não se encaixa direito. E o próprio King Kong ele enfrentou o Godzilla e era crossover, não é porque foi um monstro criado pra saga do Godzilla. Eu acho que tem um estilo diferente aí no monstro. Mas a gente sabe que o filme vai ser mais do Kong. E isso leva para o próximo erro. Porque o filme vai ser muito focado no Kong e o Godzilla vai ser bem deixado de lado durante o filme. Isso de acordo com vários test screening. E isso aconteceu em Godzilla vs Kong. O Adam Wingard parece não ter muita ideia do que fazer com o Godzilla. E além de ser um monstro que vai destruir tudo e bater nos bichos. Então já é algo bem decepcionante. Eu acho que tava bom o monstro, foi um filme do Godzilla, um filme do Kong, um filme do Godzilla. E tudo bem, beleza. Aí filme do Kong, Godzilla vs Kong. E agora outro filme do Kong de novo. E isso fica. Tá. Eu gosto muito do Kong, ele é meu personagem favorito do Monsterverse. Mas eu queria que o Godzilla fosse mais desenvolvido. O Godzilla não tem quase nenhum desenvolvimento de personagem durante o Monsterverse todo, enquanto o Kong já é extremamente bem desenvolvido. Sobre esse personagem do Kong, eu acho que a possibilidade de nós termos mais Kongs, a gente não tem certeza se são Kongs de fato nesse filme, mas termos mais Kong, o Kong vai achar uma família já, meio que encerra o arco dele. E tudo bem, podem criar mais histórias, mas poderiam ter aproveitado mais antes. Eu acho que poderiam ter usado mais ele antes, ele achar uma família, coisa do tipo. O suco, eu acho que poderia ser legal até se for usado de forma certa, mas eu acho que poderia ter deixado um pouco pra depois ainda. E algumas ideias que esse filme tá propondo são simplesmente ridículas. Como, por exemplo, a Beast Glove do Kong. Por que o Kong precisa de uma luva? O machado eu acho que foi extremamente legal. Eu acho que uma arma primitiva combina muito com o Kong. Mas uma luva tecnológica eu achei algo tão desnecessário e ruim. É algo que a quantidade de dinheiro que seria gasto nisso, material que seria gasto, energia gasta pra criar uma luva só pra dar soco mais forte pra ele, o que está basicamente diminuindo o personagem do Kong, vendo como um titã fraco, mesmo sendo um alpha, que é outro erro do que eu vejo nos trabalhos do Adam Wingard, tanto em Godzilla vs Kong quanto agora em Godzilla Kong Novo Império. A espécie do Kong era pra ser uma espécie rival do Godzilla, mas parece que eles estão tão distantes um do outro e bem, o Kong tem uma luva tecnológica, eu acho que é algo tão estúpido e ruim, é ruim isso daí mesmo. Poderiam ter dado o upgrade pra ele conseguir poderes elétricos de alguma fonte da Terra Oca. Poderiam ter feito isso, poderiam ter criado alguma outra arma no estilo do machado pra ele. Poderiam, mas não, eles foram pra uma luva mecânica, o que é ridículo, é simplesmente ridículo. E de novo, isso não tem coerência com o que já foi apresentado no Monsterverse. E a gente também tem a ideia do dente de metal. E isso vai pro vazamento lá que o Kong ia ter um dentista. E era sobre isso. O Kong vai perder um dente no filme e vão colocar um dente de metal no lugar. A quantidade de metal que seria gasto pra colocar um dente em um titã. Tipo, pra quê? Realmente pra quê? É outra ideia horrível. É algo sem motivo de acontecer. Não tem porque se acontecesse quando for perder um dente, deixa ele sem um dente. Faria regeneração, porque o Kong não pode ter regeneração como o Godzilla e o Ghidorah tem, que são outros dois alfas. O dente cresceria de novo, coisa do tipo. Mas não, ao invés disso, coloca um dente de metal que fica desconexo com o personagem junto com a luva. É bem idiota mesmo isso daí. É uma ideia ruim e eu não sei quando se tornou algo aceitável. Tipo, beleza, vai. Quando isso se tornou algo que é realmente aceitável.
tem um limite que a gente chega, e eu acho que esse filme ele já passou desse limite. Inclusive, Godzilla e Kong, eles vão se enfrentar de novo, né? E é algo que, beleza, pode ser justificado no filme, eu acho que isso não é um erro muito grande. Mas a impressão que passa, por enquanto, antes de assistir o filme, pode ser que mude isso depois, a impressão que passa é que o Adam ficou com o ego tão ferido na discussão de escola sobre quem ganharia Godzilla ou King Kong, que qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai fazer os dois brigarem. E... é... Enfim, depois a gente chega pro assunto da luta final, não vou falar muito sobre isso porque é um spoiler maior, mas basicamente vai ter algum monstro que segura o exército de mais de 100 macacos do Scar King, né? E um monstro só, dois talvez, vai segurar um exército todo. Então, pra que, se um monstro consegue segurar, um ou dois monstros conseguem segurar esse exército todo, quer dizer que não seria um grande problema, né? Não teria muita diferença se eles chegarem lá, se não deixar segurar. Porque davam pra lidar com eles de forma tranquila. Ou se fizesse, porque o monstro que tava segurando o exército já não vai enfrentar o Scar King mesmo, que é o mais poderoso. Se o monstro é tão forte pra segurar um exército de mais de 100 bichos. Já entra na parte da incoerência de novo, né? Mas eu não vou falar muito sobre a luta final, ela pode ser legal, a gente tem algumas informações sobre ela, mas nada que determine o que eu vou pensar sobre ela ainda. Mas isso é um problema pequeno também, um problema de coerência, só um pequeno problema, não é nada demais. Fala sobre um problema grande. Qual é a graça de ter monstros gigantes? Bem, é eles serem gigantes, certo? E a gente vai pegar agora um filme que vai se passar aparentemente grande parte dele no mundo onde tudo é gigante. Então, onde tudo é gigante, eles são normais, eles não são mais gigantes. Então a gente perde o senso de escala. A cena final do trailer do Godzilla e do Kong correndo juntos, eu acho uma cena épica ver os dois monstros, meus monstros favoritos, correndo juntos. É uma cena épica. Mas eles estão correndo no mundo de tudo gigante. E isso faz com que, dentro de uma caverna, assim, coisa do tipo, não um túnel. Isso faz com que eles parecem duas skins de Fortnite lá. Eles não parecem gigantes. Então a gente perde totalmente o senso de escala. O que eu espero que seja bem utilizado na luta final no Rio de Janeiro. Eu realmente espero, porque parece que nesse filme não vai focar muito nisso. Eles não parecem gigantes. E isso é bem sem graça. Um dos pontos positivos que eu tenho para esse filme são alguns dos monstros que vão aparecer no filme. Especificamente 3 deles. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre quais monstros são esses. Porque pode ser considerado spoiler. De qualquer forma, eu tô feliz com a volta deles e é um dos pontos positivos que eu tenho pra esse filme. No entanto, isso não tem como saber ainda. Possa ser que a aparição deles seja algo bem rushado. E se for, pode acabar sendo meio decepcionante. E a participação deles podem ou ser boas, entregar boas cenas de luta, ou pode ser algo muito rushado e acabar desperdiçando esses monstros. Mas, enfim, não vou estar falando tanto sobre isso aqui, e a gente vai ver lá, quando eu lançar o filme, fazer o review e explicar o que eu achei disso. Mas sem detalhes, isso não é um ponto ruim, é uma coisa que eu tenho medo que aconteça. E bem, a parte do filme ser mais idiota, eu não me importo de ter um filme mais idiota. No entanto, como eu disse, isso machuca, isso fere a proposta do Monsterverse, que era algo que já estava estabelecido, e esse filme ignora. E, bem, é algo que eu não me importaria de ter, mas, de novo, tem seu lugar. Eu acho que não é no Monsterverse. Pelo menos não ainda. Se fosse algo indo construído gradativamente, seria uma coisa, mas foi algo muito repentino. Foi algo do nada, de um filme pro outro, já teve uma mudança drástica. Eu acho que a tecnologia ter aumentado em Godzilla vs Kong em relação ao Rio vs Monsters foi algo mais escalando lentamente para mais substerol. Eu acho que se fosse continuando nesse nível por mais alguns filmes, uns 3 filmes, eu acho que dava para chegar onde a gente tá agora. Mas já foi de uma forma tão repentina que já fica meio que desconexo. E aí a gente tem a Era Showa que... Pô, eu já fiz reviews e alguém pode falar: você gosta muito dos filmes da Era Showa, por que não gosta desse filme, de um filme desse agora, sendo lançado agora, um filme estilo Era Showa? E porque eu não acho que necessariamente seja estilo Era Showa. Bem, vamos primeiro que o próprio criador do Godzilla, o Ishiro Honda,
ele era contra o que a Toho estava fazendo com o Godzilla, transformando um personagem mais de comédia e mais um super-herói. Por mais que o Godzilla Showa seja meu Godzilla favorito, minha versão do personagem favorita, o Ishiro Honda, o próprio criador, era contra o que a Toho estava empurrando, mas se ele conseguiu fazer algo bom com aquilo. Isso é, cada filme tem sua própria mensagem. Os filmes, eles passam mensagens de fato. Cada filme tem seu significado, como o mais óbvio, por exemplo, é o Godzilla vs Hedorah, a respeito da poluição, mas a gente tem outros. King Kong vs Godzilla é uma crítica da expansão da televisão que estava acontecendo na época, do desespero para a mídia, coisas do tipo. Mothra vs Godzilla tem críticas também sobre a parte de querer roubar o ovo da Mothra, vender ele, coisas do tipo, alguma coisa assim. O Ghidorah, The Three-Headed Monsters, o Ghidorah é uma representação do medo da Guerra Fria, do que poderia acontecer. E isso vai em diante, cada filme tem sua própria mensagem. E o Ishiro conseguiu trazer mensagens para isso. E a gente tem, mesmo em filmes sérios, os filmes do Monsters mal conseguem passar mensagens de verdade. Eles são só filmes mais para diversão sem mensagem. E a gente chega agora em Godzilla como Novo Império, o filme já não é sério. E eu não acho que, mesmo sendo bom, vai conseguir passar uma mensagem como foi o caso da Era Showa. Não, eu acho que simplesmente vai ser algo bobo. E tá, como eu disse, eu não tô hateando esse filme, eu simplesmente estou bastante decepcionado. Eu não consigo estar hypado por esse filme. Eu vou odiar o filme? Eu não sei. Pode ser que eu realmente saia do cinema e eu pense, cara, eu não gostei do filme. Ou possa ser que eu saia do cinema e saia satisfeito. Possa ser que o filme realmente me satisfaça, eu realmente goste das lutas e ache um filme divertido. Eu duvido que ele vai ficar nos melhores filmes, eu tenho certeza que ele vai sim ser o pior do Monsterverse. E ele ser o pior do Monsterverse talvez não signifique que ele seja extremamente ruim, mas ele simplesmente é inferior aos outros 4. Eu acabo gostando mais dos outros 4 do que esse, eu sinto que é o que vai acontecer. E, bem, tem também argumentos que falam, mas por que você tem um filme sério, um filme sobre luta de monstros? E eu já falei várias vezes, eu vou trazer um vídeo bem em breve aqui pro canal sobre isso. Monstros não é só o que importa no filme. Os filmes têm em média 30% do filme é cena de monstro e 70% do filme é cena de desenvolvimento dos humanos. O filme não dá pra se fazer só com monstros. Os humanos são extremamente importantes para o filme. Eu tenho medo das ideias que o Wingard tem a respeito de focar muito em monstro. Um lado legal, eu acho que ter lutas mais longas e mais satisfatórias é bom. Desenvolver mais personagens monstros é bom, mas você não pode ignorar os humanos. E esse filme, ele não vai ser tipo maior parte do filme monstros e os humanos ser a menor parte. Não é assim. O filme ele vai ter muito humano ainda também, assim como todos os outros filmes. Os monstros não é só o que importa. Os humanos são tão importantes quanto os monstros, certo? Então eu acho que é um argumento bem ruim você dizer que tudo que importa nos filmes são os monstros e você não entende de verdade o significado do Godzilla. Isso serve tanto para os filmes solo do Godzilla, representando medo nuclear, coisa do tipo, tanto quanto os filmes de luta que passam outras mensagens também. E mesmo os filmes de luta, os humanos têm participações muito importantes e você está ignorando 70% do filme, se você ignora os humanos. Então tem isso, o argumento de que só importa as lutas de monstros. Então não era pra me importar com a história, eu acho que é um argumento ruim de fato. Mas, enfim, como eu disse, o que eu acho que eu vou sentir sobre esse filme? Eu acho que ele vai ser o pior do Monsterverse. Eu acho que ele vai ser mais um dos filmes do Godzilla. Eu não acho que ele vai ser um dos piores filmes do Godzilla. Não, eu não acho. Eu acho que ele vai ser um dos filmes do Godzilla. Algo que não vai se destacar em nada. Ele vai ser só um no meio de tantos. Assim como, por exemplo, é Godzilla vs Kong pra mim. Pra mim, o Godzilla vs Kong não se destaca em nada. Atualmente, ele é o pior do Monsterverse pra mim. Eu não acho ele ruim, eu simplesmente não me importo com esse filme. Ele tá lá.
Se eu vou assistir o filme do Godzilla, eu passo por ele. Beleza, já tô no Minus One depois. Porque eu realmente. É um filme que não fede nem cheira, ele só tá lá e. Pra fazer número. Eu acho que vai ser o caso desse. No entanto, eu acho que a gente vai ter lutas de monstros muito divertidas. Eu acho que as lutas realmente vão ser legais de assistir e divertidas, de fato. Mas isso não vai salvar totalmente o filme, porque o filme é mais do que só as lutas. Mas as lutas, realmente, as cenas de monstro, eu acho que vai ser divertidas e que vai valer meu ingresso. Eu espero, pelo menos. Mas eu não acho que eu vá realmente ser um fã desse filme, não acho que eu vá adorar o filme. Ele vai estar lá, vai ser um filme, divertidinho, mas não é um filme que eu vou ter lá grandes memórias do filme, coisa do tipo. Como eu disse, mais um de tantos. Mas enfim, demais é isso. Vídeo longo. Eu só quis aqui explicar o porquê eu não estou com hype pra esse filme, porque eu vejo que ele está cheio de problemas, na minha opinião. E lembrando, eu não odeio esse filme, eu não sou um hater desse filme. Eu só tô realmente, genuinamente triste. E eu espero realmente me surpreender no cinema. Além disso tudo, os vazamentos diferentes de King of the Monsters, que vazavam o design dos monstros. Hoje Godzilla vs Kong, que essa é vazando detalhes, alguns detalhes durante muito tempo. Ela ia vazando cada, sei lá, uns 5, 3 detalhes do filme por mês, detalhes pequenos, não entregavam tudo. Os vazamentos fizeram com que nós já sabemos de absolutamente tudo do filme. Mas vídeo, mas é isso. Se você quiser conversar mais sobre isso comigo, eu devo ter com outras pessoas também. Servidor de Discord que a gente criou aqui vai estar na descrição. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero ter gostado. Até o próximo vídeo. Falou.